Hoje a gente vai mergulhar numa obra muito ousada que vem lá de Cabo Verde, o Evangelho de Maria, do Germano Almeida. É um romance que tem a coragem de recontar uma das histórias mais conhecidas do mundo todo. Para começar, que tal uma provocação? Pensemos um pouco nas grandes narrativas que moldaram o mundo como a gente conhece. E se elas não estivessem completas? E se uma voz fundamental, uma perspectiva inteira tivesse ficado de fora? É uma ideia que faz a gente questionar aquilo que sempre tomamos como verdade, não é? A gente está falando de histórias que são a base de tudo, como os evangelhos canônicos, que fundamentaram civilizações. Só que a história, a gente sabe, raramente é contada por todo mundo que participou dela. E é exatamente esse o ponto de partida aqui, a ideia de um ponto de vista que foi silenciado, ou, quem sabe, simplesmente esquecido. Pois é, e é justamente essa voz esquecida que nos leva direto para o outro lado da história. Vamos ver agora como esse romance constrói o caminho para a gente, finalmente, desvendar esse mistério. E olha, é super importante deixar uma coisa bem clara. A nossa análise aqui não é sobre teologia, nem sobre dogma religioso. É sobre literatura. Sobre o poder que uma narrativa tem e como uma simples mudança de perspectiva pode transformar por completo uma história que a gente achava que conhecia de cor. Mas para a gente conseguir entender a coragem que é preciso ter para fazer uma releitura dessas, primeiro a gente precisa conhecer o autor e o mundo dele. Afinal, de onde é que vem uma perspectiva tão questionadora? Então o autor é o Germano Almeida, uma das vozes literárias mais importantes de Cabo Verde, uma nação com uma cultura crioula riquíssima. A identidade dele, forjada ali na experiência pós-colonial, oferece um ponto de vista único. É justamente por estar nessa margem, fora dos centros tradicionais de poder, que ele consegue olhar para as grandes narrativas do Ocidente e, bom, questioná-las. Essa citação, "O passado é um país estrangeiro", captura perfeitamente a proposta do romance. Revisitar uma história tão conhecida é como viajar para um lugar que a gente pensava conhecer, mas chegando lá, descobre que tudo é diferente. O Almeida nos convida a fazer essa viagem, mas com uma guia totalmente inesperada. Ok, então qual é a resposta para aquele mistério do começo? Qual é esse tal capítulo perdido? Tá aqui, a peça que faltava é essa obra de ficção. Não é um documento histórico descoberto por aí, não. É uma criação poderosa que vem direto da imaginação literária. E a palavra evangelho aqui é usada num sentido puramente literário, tá? É como um gênero que reimagina uma história fundamental, virando-a do avesso para explorar o lado humano dos eventos. O foco não é só no o que aconteceu, mas muito mais em como se sentiu e por quê. E este é o ponto crucial. A premissa central é bem direta, mas ao mesmo tempo revolucionária. Toda a narrativa, todos os eventos monumentais são filtrados pelos olhos, pela mente e pelo coração da mãe. E ao filtrar uma história por essa perspectiva, o romance consegue mergulhar de cabeça em temas super profundos sobre fé, poder e a própria humanidade. O romance vai fundo nesses temas. Ele questiona como seria essa história se a protagonista fosse a mulher que viveu tudo desde o início. Explora a enorme diferença entre a fé de uma mãe em seu filho e a estrutura de poder de uma religião que se forma. E, acima de tudo, pergunta: quem tem autoridade para narrar a verdade? E essa comparação ilustra a diferença de forma brilhante. A gente sai do espetáculo público para a intimidade do lar, deixa os milagres vistos por multidões para focar nas dúvidas, medos e esperanças de uma mãe. O divino dá lugar ao humano, e o resultado é uma história muito mais complexa e talvez bem mais próxima da gente. É através da voz que o Almeida constrói para Maria que essas figuras sagradas se tornam de carne e osso. O romance dá a ela pensamentos que desafiam a narrativa estabelecida, sentimentos que questionam o custo do sacrifício e uma presença que finalmente preenche os silêncios da história oficial. Mas ao humanizar essas figuras e questionar a história oficial, o romance faz muito mais do que só recontar o passado. Então, por que ele é tão importante hoje? Primeiro, essa obra afirma o poder da literatura lusófona. É uma voz de Cabo Verde que não só se junta, mas enriquece a conversa literária global, provando que grandes releituras de histórias universais podem e devem vir de todos os cantos do mundo. E o ponto crucial é este: o romance usa uma história específica para falar sobre algo que diz respeito a todos nós. Quem é que conta as nossas histórias? Quem decide o que vai ser lembrado e o que vai ser esquecido? A luta da Maria pela sua versão dos fatos é uma metáfora para muitas outras vozes que buscam seu lugar na história. Então, o que a gente leva de tudo isso?
que a literatura é uma ferramenta poderosa para questionar o que tomamos como garantido. Que olhar para algo familiar de um novo ângulo pode ser uma verdadeira revelação. E que devemos procurar ativamente por essas histórias que vêm de lugares e perspectivas diferentes. E a gente termina com essa pergunta, para levar adiante. O romance de Germano Almeida nos dá uma voz que faltava no passado. Mas isso nos obriga a pensar. No presente, quais são as vozes que ainda estão à margem? Quais capítulos das nossas próprias histórias ainda não foram escritos?